Bom, continuando aqui a nossa série sobre os presidenciáveis 2018, eu vou falar hoje do Fernando Haddad, que está tentando a presidência pelo PT, não é mesmo? Então, assim, uma coisa que eu já queria falar, eu fiquei muito feliz com o vídeo do Ciro, que apesar de ter muito menos visualização do que os vídeos que eu fiz do Bolsonaro, o nível de conversa das pessoas, o que elas falaram, que elas argumentaram é completamente outro. Então já dá pra ver uma diferença completamente discrepante entre o pessoal do Ciro e o pessoal do Bolsonaro, o que me alegra muito, porque eu acho que não é no grito e não é na briga e no palavrão, apesar do Ciro falar pra caramba, que a gente vai conseguir alguma coisa. Eu até não consegui ler tudo, porque é muita coisa. Eu tô fazendo um Dance em Brasil na Record, como vocês sabem, como eu já falei aqui. Então o tempo tá meio curto para dar uma atenção total pro site, pro canal como eu gostaria. Mas o que eu vi por cima ali eu já gostei, já achei bacana. Então agora eu vou pro Haddad e eu espero. Por que eu tô falando isso? Porque eu espero a mesma coisa, tá bom? Eu não quero gente me atacando. Pode atacar, você é livre de fazer o que você quiser. Mas vamos com calma, vamos na discussão. Lembrando também aos eleitores do Haddad que eu fiz a pesquisa, que eu dei uma estudada. Isso não quer dizer que a minha palavra é a última, que eu estou certo, que eu sou um cientista político, que eu sei 100% o que eu estou falando. Eu vou falar em cima do meu estudo, certo? Se você achar que tem mais coisas, e você que não é eleitor do Haddad também, se achar que foi incompleto, me ajuda, coloca aí e ajuda pra gente discutir todo mundo junto, beleza? E se tiver número suficiente de correções ou erro, alguma coisa assim, eu faço um outro vídeo comentando esse aqui, beleza? Então a primeira coisa que eu queria falar aqui foi a coligação que o Haddad fez com o Maluf em 2012. Bom, Maluf, se vocês quiserem procurar Maluf votando sobre as diretas já, o Maluf vota contra. Então o cara que vota contra as diretas, pra mim já, entendeu? Começa por aí já. Fora tudo o resto, né? Estupra, mas não mata, rouba, mais faz, essa coisa toda, entendeu? Que inclusive tem até um pouco a ver com o PT, o rouba, mais faz, não é mesmo? Sobre o Lula, eu vou tentar falar no final do vídeo de forma mais resumida, porque não tem como não falar do Haddad sem falar do Lula, não é mesmo? Então, bom, continuando aqui, o Lula e o Haddad eles foram apoiados pelo Paulo Maluf na época pelo PP, né? Ele foi condenado a 7 anos, o Paulo Maluf, 9 meses e 10 dias de prisão, em regime fechado, mais multa pelo crime de lavagem de dinheiro. Antes disso, o ex-parlamentar esteve envolvido em casos de corrupção desde 81, o que não é segredo para ninguém. Qualquer dúvida, você vai aqui na descrição do vídeo, tem todos os links lá do que eu tô falando aqui, tá bom? Então, posso tentar entender essa coligação aí que ele fez para tentar angariar mais gente, para poder ter mais força, mas diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Que inclusive é isso que o Bolsonaro está usando na campanha dele. Ele não se liga a nenhuma das pessoas que tem a ver com corrupção, então é o que ele fala que ele quer passar essa imagem de honesto. Aqui o Lula e o Haddad não tiveram o mínimo cuidado com isso, não é mesmo? Segundo item, é apelido que o Haddad recebeu durante o período que ele foi prefeito aqui em São Paulo, que foi prefeito souvenir. Justamente porque ele fez uma coisa que, ao meu ver, é muito legal, acho que a intenção é muito boa, que é colocar ciclovia, porque sou ciclofaixa, que é um outro tipo de mobilidade que não a que a gente conhece desde sempre, desde que a indústria do carro acontece, que só carro. Eu acho muito legal. Inclusive o prefeito foi muito criticado na época também porque não tinha ninguém usando, né? E daí dá para defender isso, né? Porque se não tinha ninguém usando é porque tinha sido instalado há muito pouco tempo. Então até as pessoas pegarem o hábito de comprar uma bicicleta ou se sentir seguras para andar de bicicleta na cidade, então leva um tempo. Mas a minha questão aqui é justamente esse prefeito souvenir. Por quê? Porque ele simplesmente, não ele, né? Mas todo mundo que trabalhava ali com ele, simplesmente pintava uma faixa e dane-se. Não parecia que não tinha um estudo da CET, parecia... Inclusive tinha umas faixas que eu vi que eu nem sabia, eu fui estudar agora. Umas faixas que passavam pelo meio de Avenida Grande, umas 5 faixas. Um troço bizarro, assim. Sendo que no resto do mundo não é assim. Tudo bem, comparar com o resto do mundo, mas você tem que ter algum parâmetro, entendeu? Por exemplo, na Holanda é feito de uma outra forma. Eles colocam... O asfalto já é vermelho, o próprio só não é tinta nenhuma. Inclusive teve vias aqui em São Paulo que ele pintou com uma tinta que eles não sabiam, era uma tinta escorregadia, nego ia andar em chuva e caía e se ferrava. Então assim, a maneira como ele fez isso aqui pareceu muito mais um cartão postal, uma espécie de Acelera São Paulo, do Dória, a mesma coisa, sabe? Como se fosse um slogan, ciclofaixa, mobilidade para chamar atenção. Só que ele fez de uma maneira muito de qualquer forma, muito improvisada.
E segundo a Folha de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo propôs uma ação de improbidade ainda em 2016, o último ano do Haddad como prefeito na cidade. Porque, segundo os procuradores, houve uma série de irregularidades na construção de 12 quilômetros de ciclovia no trecho CEAGESP e Ibirapuera. Entre as supostas irregularidades estão o uso de um tipo de contrato que dispensaria a necessidade de licitação, superfaturamento das obras, deficiências na execução do serviço, falhas de acabamento e até mesmo demolição de trecho com ciclovia em perfeito estado. Então era remendado, muita coisa muito mal feita. O que não quer dizer também que o Dória tenha concluído ou continuado de forma exímia. Tá pior ainda do que na época do Haddad. Tem um monte de faixa aí, ciclovia, como vocês quiserem, que tem buraco, que tá mal pintado, inclusive na época também, né? A tinta que ele usava era de má qualidade, o Dória desceu o cacete nele, ponta disso, mas também não tá cuidando de nada. Então é muito isso, né? O sujo falando do mal lavado, então foi uma época... Inclusive na época surgiu também o valor que isso era feito. Eu nem coloquei aqui o valor porque... às vezes surgem muitas coisas políticas também. O nego quer derrubar o cara de qualquer jeito, então fala qualquer coisa. Mas foi uma coisa muito improvisada e não parecia exatamente pelo bem da cidade. Parecia muito mais por uma imagem própria, assim. A coisa continua, a ideia continua, tá aí, a gente vê até hoje, mas acho que poderia ser ampliado, poderia ser muito melhorado. Você vai para a periferia, por exemplo, as ciclofaixas não são como aqui. No centro expandido, que é onde a galera endinheirada está. E é quem faz com que essas notícias vazem, não é mesmo? Então, você vai lá para a periferia, não tá legal. E outra coisa, asfalto também. Você vê aqui, cara, eu moro na Vila Mariana. É tudo esburacado. Vila Mariana é um lugar nobre, cara. Imagina a periferia. Cara, é bizarro. É muito bizarro. Imagina não, porque eu já fui para lá, né? Ferraz de Vasconcelos, aqueles lados de Jesus Christopher. Ele foi considerado o pior prefeito da cidade de São Paulo. Segundo uma matéria publicada pela Folha de São Paulo também, o ex-prefeito teve a pior avaliação em fim de mandato desde o Pita, que foi um prefeito... Nossa, eu não vou nem entrar. O Pita que era... Lembra do Maluf? Olha que como tudo se junta. O Maluf falou, se o Pita não for um bom prefeito, eu nunca mais me candidato a nada. Quer dizer, não deu certo, né? O Pita morreu e o Maluf tá aí. Só agora que ele foi preso. Faz 2 anos, 3 anos que ele tá preso. É muito bizarro, cara. Com 14% de aprovação da população paulistana, 14%. Talvez seja, pessoal, do centro expandido, não é? Ele tem a pior avaliação já registrada pelo Datafolha entre os prefeitos de São Paulo que tentaram a reeleição. Ou seja, não só o pior prefeito, como o pior prefeito que tentou a reeleição. Haddad versus Uber versus táxis. Também foi, né? O Uber estava tentando entrar no mercado. Aí ele até cedeu um pouco, falou, não, vamos conversar. Daí os taxistas falaram, não, senhor, não é irregular, porque se a gente paga taxa, eles também precisam pagar. Daí o Haddad peidou para trás, falou, não, então não tá legal. E depois de uma conversa e uma briga, lembra das brigas? Tiveram brigas homéricas de taxista com Uber. Aí o Haddad começou uma conversa que foi culminar só na outra prefeitura. Então o Haddad... não foi bem nisso também, ele demorou muito, ele foi empurrando com a barriga e ele não trouxe uma coisa que, ao meu ver, é muito boa para a cidade de São Paulo, que é o Uber ou qualquer outro tipo de aplicativo, não que eu trabalhe ou esteja ganhando qualquer dinheiro do Uber, qualquer outro aplicativo para mobilidade, porque realmente a gente está com um problema muito sério de mobilidade, é muito carro na rua e a gente precisa tirar esses carros. Ou você lida melhor com o transporte público ou você pega uma outra situação que talvez seja o Uber ou as bicicletas mesmo que estão sendo colocadas aí na cidade para que você possa sair de casa e chegar no horário no seu trabalho, onde quer que seja. Então, acho que também não foi legal não, viu? O meu quinto item aqui é a indústria da multa. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito, na época que era o Haddad, por uso irregular do dinheiro arrecadado pela cidade com multas de trânsito que aumentaram em 22% em 2015. Aí você talvez ache que eu falo, não, mas é um absurdo multar tanto. Não, eu acho ótimo que multe. De verdade. É um negócio seguinte, é pra você andar 50, ande a 50, ô caramba. Não vai reclamar que o cara tá fazendo uma indústria da multa só porque ele tá colocando radar em tudo quanto é lugar. Esse não é o problema. Faça a sua parte, seja cidadão e não contraria a lei. A minha questão é, ótimo se fizer isso, mas o dinheiro vai pra onde? Vai fazer o que com esse dinheiro? Vai fazer melhoria para onde tem que ser feito, que é justamente as estradas de rodagem aqui dentro da cidade? Não. É aí que tá. Porque
Só em 2014 foram aplicadas mais de 10 milhões de multas, o que destinou 892 milhões à cidade. E onde foi parar esse dinheiro? Para onde ele aplicou isso aqui? Porque, sinceramente, é isso que eu falei, que é da ciclovia, ciclofaixa e do asfalto. Não melhorou. São Paulo ainda parece uma cidade interior, daquelas que não tem asfalto, daquelas que tem na terra batida e que você tem que andar de cavalo, que você tem que andar de carroça. Tipo alguns lugares muito interioranos de Atibaia, que é a minha cidade, por exemplo. Que lá longe, entende? Parece isso, cara. A rua mesmo que eu moro, pelo amor de Deus, não dá, cara. Então, por conta disso, dessa ação civil pública, o atual candidato à presidência podia ter perdido 8 anos dos seus direitos políticos. Até a justiça... Cacete de mosquito. Até que a justiça proibiu em 2016 que as mesmas verbas de multas fossem utilizadas com custos operacionais para a CET. Então tem um link das informações aí que eu coloquei, das notícias que eu busquei aqui, então dá uma olhadinha que é bem interessante isso aqui também, tá bom? Então é isso, fique bem claro, não sou contra a multa, eu sou a favor até da multa, contanto que isso seja, claro, não seja inventada, né? Mas contanto que ela vá para onde ela deva ir, tá bom? O sexto item, o Ministério Público acusa Haddad de se beneficiar de vantagem ilícita. Em 2018, o Ministério Público denunciou o candidato à presidência da República, Fernando Haddad, e outras pessoas por improbidade administrativa. A acusação disse que o petista foi beneficiário do proveito de vantagem ilícita e teria enriquecido ilicitamente de maneira indireta, em razão do pagamento de dívidas de sua campanha na disputa paulistana em 2012, quando foi eleito. Seus bens, no valor de até 14 milhões, foram bloqueados, além de ter perda nos direitos políticos em agosto desse ano. Só que mesmo com a acusação, o Haddad, sendo réu, ele não foi impedido de se candidatar à eleição presidencial. Em nota, o ex-prefeito disse que todo o material gráfico produzido em campanha foi declarado e que não havia razão para receber qualquer recurso não declarado. Não entendo isso de não havia razão, sendo que a gente sabe que existe sim Caixa 2 e que é difícil, né? Porque daí parece que realmente a justiça tem 2 pesos e 2 medidas, né? Porque sendo que se os valores foram bloqueados, por que ele não foi impedido de se candidatar? Então que é preocupante, né? A coisa nunca é clara. Talvez eu não tenha feito a lição de casa, que é estudar isso aqui direitinho. Mas nunca é claro, é difícil, você tem que ficar... Cara, eu fiquei, 3 horas lendo, buscando coisas pra... E não é claro, não é claro. É difícil, viu? Enfim, as matérias estão aí embaixo pra você ler também. 7. Esqueceu a periferia de São Paulo, que é uma coisa que eu já disse aqui. Tem um centro expandido e a periferia ele basicamente esqueceu por uma infinidade de coisas. Educação, saúde, a própria manutenção das vias públicas, como eu estava falando, como eu bati aqui. E tanto ele não teve uma boa relação com as periferias, que é realmente o pessoal votante, o João Dória ganhou, né? Ou seja, ele disputou com o João Dória, eles estavam ganhando no primeiro turno o João Dória, né? Justamente porque o João Dória pegou essa coisa toda e se aproveitou muito bem disso, dizendo que ia fazer. E a gente está esperando ainda, né? Porque, afinal de contas, o João Dória falou e deixou a prefeitura no meio, que é uma cafagestagem também, né? O cara desce o cacete no antigo, em vez de ajudar e mostrar e falar, porque o Haddad também pegou a prefeitura numa situação bem difícil, bem complicada. Então é difícil também, não tô querendo amenizar pro Haddad, mas é verdade, às vezes você pega uma casa, você aluga uma casa, a casa não tá em boas condições, você precisa gastar um dinheiro para arrumar a casa para depois começar a tirar o déficit para depois conseguir fazer alguma coisa. Então é por isso que com a Manuela Dávila, que é a vice dele, tá tentando melhorar a visão dele a visão das pessoas da periferia em relação a ele, justamente por conta dessa saída dele que ficou meio ruim, né? Inclusive que isso junta no próximo item que eu vou falar, que são os moradores de rua mortos após a ação de limpeza nas ruas. Porque como ele descuidou das periferias, então essa galera começou a vir para o centro e começou a ter problema com crack, começou a ter problema com falta de lugar para morar. Começaram a procurar então praças, ruas, morar embaixo de viaduto para poder ter um teto, mesmo para não tomar chuva na cabeça, não é? Então foi uma questão bem complicada no final da gestão dele. E daí ele falou uma coisa muito ruim também aqui, que é
O ex-prefeito disse que a medida contra essa apropriação feita por pessoas em situação de rua era para não favelizar praças públicas, o que ficou muito ruim, porque já tem toda uma questão em torno da palavra favela, e ele usou essa palavra e não caiu nada bem, a galera não curtiu, não deu joinha para isso que ele falou não, viu? Por quê? Porque no inverno de 2016, o Diário Oficial da Cidade de São Paulo afirmou que os agentes da prefeitura, ou seja, a GCM, foi autorizado a recolher materiais de cafofo, que é sofá, cama, essas coisas todas que eles colocam para poder viver ali. E essa ação gerou brigas entre os agentes e moradores de rua. A briga esquentou quando, após uma queda brusca de temperatura na cidade, 5 moradores de rua morreram. Os moradores de rua aumentaram, os usuários de crack também aumentaram, não por haver um planejamento e atender essas pessoas. Foi por conta disso. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando. Ele olhou para um lado só. Eu acho que ele foi um prefeito um pouco... como que eu posso dizer? Acho que ele foi para inglês ver. Foi mais para ficar bem na fita mesmo, sabe? Corredores de ônibus não terminados. A proposta apresentada por Fernando Haddad era de 150 km de vias segregadas para somente passagem de ônibus. Mas até um pouco antes da sua reeleição, sua tentativa de reeleição, né? Apenas metade do projeto tinha sido efetuado. Segundo a matéria do portal Jovem Pan, alguns passageiros chegaram a reclamar do horário de pico para os usuários do transporte da cidade de São Paulo. Isso também foi feito muitos quilômetros disso foram muito bem feitos, mas tiveram alguns também foram improvisados. Sendo que até acontece em algumas vias do ônibus ter que tá na esquerda e ter que ir para a direita, ou tá na direita e ter que ir para a esquerda. Então não foi muito bem elaborado, não foi muito bem feito, né? Tirando isso, de qualquer forma, ele não concluiu os 150 km que ele havia prometido, que é uma coisa muito importante, voltando de novo para a mobilidade, que eu falei lá do Uber. Ou seja, ele leva um ano para decidir se ele vai fazer ou não, e com isso a cidade vai sofrendo e a coisa não acontece. Então, se ele tiver um pouco essa morosidade com o país, como que ele teve na prefeitura de São Paulo, então fica um pouco complicado. Obviamente, ele fez muita coisa boa, como os outros candidatos também fizeram. O Bolsonaro ele não fez porque ele não é deputado, tá aí, não fez muita coisa. Mas o Ciro Gomes ele fez muita coisa bacana, né? Eu só falei dos erros dele, não dos acertos, então a mesma coisa eu vou falar dos acertos do Haddad, não é justo, não é mesmo? Bom, como eu falei no começo do vídeo, a gente precisa falar do Lula. Tem muita acha que o Lula tá preso injustamente. A questão é, a gente precisa acreditar em alguma coisa. Se a gente desacreditar de tudo, o país simplesmente não acontece, o país não evolui. Se eu não acreditar no meu sistema de justiça que eu tenho aqui no país, eu não posso acreditar em nada. O mesmo Haddad que foi investigado pelo Ministério Público é o mesmo Ministério Público que também acusa todos os outros e o Lula e todo mundo. Então, assim, como tem essa balança com 2 pesos e 2 medidas, a gente precisa acreditar. Se o Lula está preso é porque provas têm o suficiente para que ele esteja preso. Será então que a maior parte do país tá comprada? Será que é assim? Então, eu sei que isso gera uma discussão infinita de quem está certo, quem está errado, se o Lula deve, se o Lula não deve. Tem uma série de indícios que colocam o Lula exatamente onde ele está. Talvez as provas sejam poucas, mas os indícios que circundam as provas são muitas. Então, a gente precisa aceitar isso também, né? Talvez não aceitar com a cabeça baixa, mas aceitar que ele está preso e que o Haddad está junto com ele nisso. Bom, em tempo, eu preciso fazer um adendo aqui, porque saiu uma notícia muito quente agora de manhã, uma notícia aí da Veja, que o link está aqui embaixo também, está dizendo que hoje é o dia que o TSE julga se a candidatura do Haddad vai ser válida ou não, inclusive a dele e a da Manuela Dávila também, que é a vice dele, não é mesmo? Porque o candidato pelo PT, o Lula, como vocês sabem, tem um mandato inelegível por conta da ficha limpa, então ele não pode se candidatar à presidência da República, ele está preso há 12 anos e 9 meses lá em Curitiba, como todo mundo já sabe. O Haddad é o último dos candidatos a ter a candidatura avaliada, não é? Porque todos os outros 3 já tiveram alguns problemas aí, como o Alckmin, uma questão de documentação, e o Jair Bolsonaro que foi acusado de incitação de estupro, mas já está resolvido, então a candidatura dele está valendo, e hoje é o último dia então que o TSE julga se o Haddad pode ou não se candidatar à presidência. Então é isso, eu só estou fazendo esse adendo aqui porque a gente gravou, como eu já disse, no domingo, e daí a notícia saiu agora, então eu resolvi fazer esse adendo aqui, tá bom? Então, faça você o seu juízo, vote em quem você quiser,
Eu ainda não sei em quem votar e eu vou decidir daqui talvez 2 semanas, quando eu tiver... 2 ou 3 semanas, quando eu tiver ali na porta do colégio eleitoral. Então é isso, espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. Se passou batido alguma coisa, vocês me desculpem, vocês escrevam aqui embaixo que vocês e eu vou tentar fazer um vídeo falando sobre isso tudo, tá bom? Então é isso, curtam, compartilhem para que esse canal continue e para que eu tenha ainda a vontade de fazer uma coisa mais coerente, mais calma, sem agressividade, tentar ser o mais imparcial possível, tá bom? É isso aí, valeu, até mais.